Então é o seguinte, hoje, mais um pouquinho de prosperidade, nós vamos ver algumas coisas que estão no livro de Provérbios. Procure dentro de Provérbios a palavra riqueza, prosperidade, ou coloque lá pobreza. E aí você vai perceber quantos versículos bíblicos aparecem na pesquisa. São dezenas, para você poder perceber e entender. E foi isso que eu fiz uma pequena síntese, e nós vamos brincar um pouquinho aqui com alguns exemplos de pessoas que são prósperas, quais são as características que elas têm, o que é que elas fazem e que estilo de vida elas levam, para que você e eu possamos nos espelhar um pouquinho nelas e aprender um pouco com elas. Muito bem, então, vamos começar? Na reunião passada o David falou, na reunião retrasada eu falei e comentei a respeito da importância de nós sermos primeiramente prósperos na nossa alma. Temos uma saúde na alma para que a gente possa receber esse tipo de bênção. Comentei a respeito do dinheiro, que as pessoas dizem, o dinheiro corrompe. Eu disse, não, o dinheiro não corrompe, ele simplesmente põe para fora quem você realmente é, com poder a mesma coisa. Então, eu quero começar aqui falando com o seguinte: nós temos eu, você, e nós temos a prosperidade. Que é algo que nós, na última reunião, já concluímos de que Deus realmente quer que a gente seja próspero, desde que a gente tenha uma alma próspera, para que a gente não seja destruído pelas riquezas e pela prosperidade. Muito bem, Lucas 16, versículo 11. Jesus está falando com várias pessoas e ele está explicando a respeito do assunto riquezas, e literalmente riquezas materiais, recursos financeiros. E Jesus disse o seguinte, e isso aqui é muito interessante, porque a gente sempre remete para Jesus apenas assuntos espirituais. E é verdade, só que o dinheiro também é um assunto que remete para as coisas espirituais. Ele disse o seguinte: se vocês não souberem lidar com as riquezas materiais, como é que vocês vão lidar com as riquezas verdadeiras? Como é que vocês vão lidar realmente com as riquezas espirituais? A maneira que você e eu lidamos com o dinheiro, a maneira que você e eu lidamos com as riquezas, com a nossa prosperidade, causa ou permite a gente ter acesso a riquezas espirituais. Jesus está falando isso. Então é muito importante que a gente saiba lidar muito bem com o dinheiro. A gente saiba lidar muito bem com a prosperidade, com a riqueza. Cada um de nós deve saber prosperar. Devemos ter uma infraestrutura capaz de receber recursos. E eu não tenho medo algum de dizer de que Deus de fato tem prazer em ver aqui nós, todos nós aqui, multimilionários, desde que tenhamos um coração generoso, desde que tenhamos uma alma saudável. Então a primeira coisa é, Jesus ele chama a atenção de que riquezas materiais são um filtro, são um teste para você e para mim irmos em direção a riquezas realmente verdadeiras, riquezas espirituais. Ok? Então Jesus está falando isso, não sou eu, é algo para você parar, sentar e pensar. E vamos mais um pouco para frente. Primeira coisa, eu não devo correr atrás da prosperidade. Eu não devo fazer isso. Eu não devo ter o meu foco, a minha mente voltada para a prosperidade, para a riqueza, para alcançar dinheiro. Deus não quer isso para você e para mim. Nós não devemos ter esse tipo de postura. Nós temos que saber que a prosperidade tem que vir atrás de nós. A riqueza financeira é que deve nos seguir pela maneira que nós vivemos, pelo jeito que a gente administra as coisas, pelo jeito que a gente administra as riquezas, a nossa vida profissional, como nós nos conduzimos, é que vai fazer com que a prosperidade nos alcance.
Ok? Então, Provérbios tem exemplos disso, tem frases falando isso, dizendo: não corra atrás da riqueza. Não faça isso. Então vamos lá. Primeira coisa, sabedoria. Provérbios 3,16 fala que nós devemos buscar o quê? Buscar sabedoria. Então eu vou correr atrás de sabedoria e não da riqueza. A Bíblia está bem clara: não corra atrás da riqueza, vá atrás da sabedoria. O que é sabedoria? É, na verdade, você usar aquilo que você sabe, praticar aquilo que você já conhece. Não é simplesmente um monte de conhecimento. Eu posso saber um monte de coisa, mas não ser sábio. Eu posso saber como tratar minha esposa, mas não trato bem a minha esposa. Eu não sou sábio no casamento. Então eu sei que eu devo ser fiel, eu não devo mentir para ela. Posso saber, mas eu talvez não esteja executando isso. Então eu não sou uma pessoa sábia. Eu sou uma pessoa que tem conhecimento, mas estou longe da sabedoria. Então a palavra de Deus nos diz: corra atrás da sabedoria. Seja uma pessoa que sabe praticar a palavra de Deus, que sabe praticar aquilo que já descobriu, aquilo que ele já conhece. Então, e o que diz ali? Diz que se nós encontrarmos a sabedoria, olha o que ele tem de presente para você e para mim. O que diz ali? Na mão direita você vai encontrar o quê? Vida longa. E na outra mão, na mão esquerda, nós vamos encontrar riquezas e honra. Então, quando você tem a sua vida pautada em perseguir a sabedoria, o que você vai encontrar, na verdade, é a prosperidade. A prosperidade está aqui. Ela não está lá. Ela é um subproduto da sabedoria. Então, seja uma pessoa que está, se você está numa profissão que exige muito estudo, estude e pratique. Pratique aquilo que você está aprendendo. A sabedoria vai te dar a riqueza, vai te trazer prosperidade. E às vezes leva um pouco de tempo. Provérbios 21, versículo 21, também diz para a gente não buscar a riqueza, mas diz para a gente buscar o quê? Justiça, ser uma pessoa correta, fazer o que é certo, buscar o que é certo para os outros, justiça e o que mais? E amor. Então, se eu estou buscando o amor, se eu estou buscando a justiça, se eu estou buscando sabedoria em Deus, sabedoria na vida, o subproduto disso tudo é a prosperidade. Você será uma pessoa próspera. Enquanto você estiver focado na sua conta corrente, enquanto você estiver focado em quanto sua empresa ganha, enquanto ela fatura, você vai estar correndo atrás do vento. Você nunca vai alcançar a prosperidade. Você pode até ter ali uma certa conta corrente, mas a vida não é pautada no saldo bancário. Isso, saldo bancário não é prosperidade. É um dos fatores, é um dos pequenos detalhes da prosperidade. Então, amor, justiça, sabedoria são coisas atrás das quais nós devemos correr e correr muito. Olha só o que diz aqui, Provérbios 11, 28. Se eu for colocar toda a minha expectativa em cima da minha riqueza, em cima da minha prosperidade, eu vou cair. Vai chegar numa fase da sua vida, você vai olhar para trás e você vai perceber que você caiu longe da onde você deveria estar. Então, correr atrás de prosperidade, correr atrás de riqueza é tombo na certa. Você vai se arrepender amargamente de ter investido a sua vida nesta direção. Então vamos lá, mais um pouquinho. O preguiçoso não se arrisca em caçar. Uma frase interessante, um provérbio interessante. Mas o diligente desfruta do fruto da caça. Então, o que é que você e eu precisamos
ter. Nós precisamos ter diligência, nós temos que ser intensos naquilo que nós estamos fazendo. Diligente, então eu preciso ser diligente. Eu não posso ser preguiçoso. O preguiçoso tem uma atitude péssima. Então a preguiça também gera um subproduto bem complicado para você e para mim. E em Provérbios nós temos vários exemplos aqui. Então aqui diz: o preguiçoso não se arrisca. Ou seja, eu preciso me arriscar. O preguiçoso não se arrisca. O preguiçoso, ele empobrece. Então, aqui vem uma coisa para você e para mim que volte e meia vem na nossa cara: assumir riscos. O preguiçoso não se arrisca em caçar. É muito perigoso, já cheio de desculpas. Mas o que é diligente, o cara que quer trabalhar, o cara que quer fazer alguma coisa da sua vida, ele vai à luta e vai à caça. Você é emprego, eu vou bater em 500 portas, em 600 portas, eu vou gastar sola de sapato, eu vou fazer isso. O preguiçoso vai ficar sentadinho em casa, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas o diligente não. Ele passa dia e noite buscando uma oportunidade. E, como diz a Bíblia, aquele que busca, acha. Então, o preguiçoso, o que ele faz? Ele não se arrisca. Então, gente, tem uma proposta na sua frente, e aí você diz assim: ah, meu Deus, será que eu devo? Será que não é muito arriscado? Pare para pensar um pouquinho, fale com Deus e perceba se você não está só com medo. Porque muitas vezes o risco vem disfarçado de uma oportunidade, certo? A gente já escutou isso um monte de vezes. Então, é importante que você tenha essa mentalidade. O preguiçoso, ele foge do risco, ele morre de medo. É o Felipe Souza, né? Teve uma oportunidade de assumir uma empresa. Ele podia ter ficado acovardado e ter procurado um emprego, né, Felipe? Podia. É arriscado, não é arriscado? Sair debaixo do guarda-chuva, da CLT e tudo mais, é arriscado. Mas não está melhor? Bem melhor, né? Bem melhor. Por quê? Porque ele não é preguiçoso. Está me devendo esse ano. Então, o Felipe não é preguiçoso. Ele assumiu um risco. Quem não se arrisca, não desista. Né? É um provérbio popular, baseado nisso. Baseado em milhares de anos de sabedoria na sociedade, comprovando que certas atitudes geram certos resultados. Então, mãos preguiçosas, gente, isso aqui é igual a... O que foi? Está rindo? Eu não posso ler isso aqui agora, tá? Quem não se arrisca alcança o quê? Pobreza. A pobreza vem quando você se torna preguiçoso, quando você não assume riscos na vida, quando você não se permite se dar um desafio à sua frente. E, muito bem. Mãos diligentes, então, significa riqueza, prosperidade. A prosperidade vem para aqueles que são diligentes, aqueles que trabalham, aqueles que têm intensidade, intencionalidade, que assumem risco. O que mais? Outra passagem ali em Provérbios, tudo isso vocês têm à disposição de vocês, num clique. Basta fazer essa pesquisa que eu fiz. Mas olha só o que tem aqui, ó. Mãos preguiçosas ganham o quê? Trabalho forçado. Forçado. Mão preguiçosa, trabalho forçado. Vai chegar uma hora que você vai ter que assumir
a responsabilidade e vai ter que pegar um emprego da sua morte. Vai ser aquele trabalho terrível, onde você não tem liberdade alguma, você não tem prazer algum, mas você vai ter que trabalhar porque você precisa de sustento. Você tem que botar dinheiro na mesa, pagar o aluguel. Então, a preguiça significa a pessoa não se arrisca. Significa que a pobreza está ali, batendo na porta, ela vai te alcançar. Significa que na sequência você vai pegar um trabalho que você nunca quis. Você nunca desejou esse tipo de trabalho, mas é o que vai chegar na sua mão. E eu não estou lançando nenhuma maldição, é o princípio do caminho. Se você tem um caminho onde sua mão é preguiçosa, é lá que você vai desembocar. Sinto muito dizer, mas eu tenho prazer em dizer isso, porque dá tempo para todos nós pararmos e revermos o nosso estilo de vida, ok? Faz sentido isso? A maioria de nós já sabe tudo isso, mas às vezes a gente precisa escutar de novo. Preguiça, o que mais que traz? Traz um sono profundo. Consequências de mãos preguiçosas. E o sono profundo, mas aí a gente tem sonho, a gente começa a sonhar. Mas eu executo. Sonho. Não vai executar, vai só sonhar. Então, mão preguiçosa, gente, presta atenção no teu estilo de vida. Depois a gente vai olhar alguns personagens da Bíblia para ver como é que eles viviam. E eram pessoas multimilionárias. Deus não tem problema com multimilionário. Tem problema com gente mesquinha, gente arrogante, gente mentida, soberba. Vamos lá. O que mais que diz ali? Outro provérbio diz assim: o preguiçoso diz, tem um leão lá fora, se eu for lá fora, eu vou ser morto em praça pública. Então, como é que dizem? Quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpas. Certo? Não é isso que a gente escuta? Quantas vezes você quer fazer um projeto e as pessoas à sua volta de repente dizem assim: puxa, mas sabe o que é? Não vai dar daqui a uma semana, eu vou estar com eles. Começa a arranjar desculpas de tudo que é jeito para não fazer as coisas. Por quê? Porque tem um estilo de vida de mãos preguiçosas. Então presta atenção. Quantas vezes você dá desculpas para não fazer alguma coisa e na verdade é simplesmente consequência de mãos preguiçosas. Vamos lá. Provérbios 6, 10 e 11 diz assim: um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de cruzar as mãos. E o que acontece? A pobreza virá sobre você como um ladrão, e a escassez como um homem armado. Então, quando você tem preguiça, você está convidando a escassez chegar na sua vida, a miséria chegar na sua vida, a falta de tudo chegar até você. Gente, Deus é parceiro de qualquer pessoa que quer trabalhar. O apóstolo Paulo falou o seguinte: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Não venha bater na porta da igreja, não venha bater na porta do vizinho e me dá um pãozinho, me dá uma comidinha, me dá não sei o quê. Paulo fala assim: não coma. Preguiçoso. Uma coisa é você ser pobre, você não ter tido acesso a recursos, você não ter tido oportunidade, isso é outra história. Uma coisa é você ter um salário menor do que muitos. Uma coisa é você ser um funcionário que tem um salário mínimo. Não tem nenhum problema, não tem nada de errado com isso. Ok? Não tem nada de errado. Até na pregação anterior, o David falou que Deus dá para uns 5 sacos de prata, outro para uns 2, para outro 1. Cada um de nós tem uma capacidade e não tem valor maior num ser humano que ganha 10 milhões e no que ganha 1.000. Não tem diferença de valor entre nós. Existe diferença de responsabilidade de volta na sociedade. Quanto maior a sua habilidade, maior a sua responsabilidade de volta. Ok? Então não se ache. Simplesmente lembre-se, você será cobrado e muito, pelo muito que você tem recebido. Nós vamos voltar aqui. Um pouquinho de sabedoria aqui. Provérbios 24, 27. Ele diz uma coisa super interessante. E aqui para casais novos, pessoas que estão começando a sua vida, que querem começar a decorar a sua casa, querem fazer um monte de coisa na casa.
Provérbios 24, 27 diz assim: primeiro ponha em ordem o seu campo, a sua fazenda, a sua empresa. Ponha toda ela em ordem, faça ela ficar funcionando redondinho. Ela precisa funcionar bem. Depois que você tiver isso em ordem, aí sim você constrói e edifica a sua casa. Aí você começa a decorar a sua casa. Aí você começa a trocar as cortinas. Aí você começa a trocar o tecido do sofá. Aí você começa a comprar um home theater. Aí você começa a trocar o carro. Aí você começa, depois que você fez a sua empresa ficar em ordem, depois você começa a implementar a sua casa. Quem faz sentido isso, não é? Quantas pessoas, quantos casais começam a se endividar, começam a comprar carro, começam a colocar aro 16 no carro, e começam a colocar o som no carro, e começam a rebaixar o carro, e começam a comprar um sofá, e começam a comprar. E aí, de repente, está aquele desespero e começam a brigar por causa do dinheiro. É simplesmente o seguinte: faça a sua vida profissional funcionar bem. Depois que ela funcionar bem, aí você começa a administrar então a sua casa, começa a decorar aquilo que está lá dentro. Vamos jantar fora hoje, bem? E amanhã também, meu bem? Vamos jantar todo dia fora, meu bem? Eu não quero cozinhar. Eu também não quero fazer churrasco em casa, né? E aí, amante de prazeres. Então, quando você tem um estilo de vida, é bom que fica melhor. Quando você é um amante de prazeres, o que acontece? Você empobrece. Se você ama se deleitar, não, vou comprar o melhor para mim, só o melhor, porque eu pus um padrão para a minha vida. Eu saí da casa dos meus pais, eu só tinha carro no ano, de 2 em 2 anos eu trocava, e eu não posso baixar meu padrão. Não, eu tenho que ter sempre o melhor vinho lá em casa, tem que ter sempre a melhor não sei o quê, sempre não sei o quê, sempre não sei o quê. Se você ama ficar se tratando, sabe, o dia todo, vai no spa, recebe uma massagem, tem que receber um carinho, uma palavra positiva de alguém, eu te pago 50 e você ficar falando coisa boa para mim. Fala mais, está aqui 50, porque eu preciso sentir prazer, eu preciso ser animado, bajulado. Obrigado. Se você ama essas coisas, você vai alcançar, sabe o quê? Você pensa que você é uma pessoa próspera, mas você está fazendo reto com isso. Você está indo em direção à pobreza. Cuidado com o teu estilo de vida. Não seja uma pessoa que se afaga demais. Não ame demais os prazeres. Você pode ter um bom estilo de vida? Lógico que pode. Mas cuidado para não amar esse estilo de vida. Não amar esse excesso de afago, esse excesso de bajulação. O que mais que nós temos aqui? Quem ama o vinho e o óleo jamais enriquece. Quem já fez massagem? Eu já fiz massagem. Todo mundo já fez massagem quase aqui, né? Mas eu já viajei de navio, e aí eu fui dar uma olhadinha no spa deles lá. Aí eu quase levei eu ia fazer uma piadinha, não ia dar certo aqui. Eu levei um susto quando eu vi o preço de uma massagem. Nossa, isso aí eu faço aqui mesmo, deixa que eu faço aqui mesmo. Eu tiro desse bolso aqui, já põe isso aqui. Eu não ganhei dinheiro hoje, né? Mas é uma fortuna. E aí eles pegam aqueles óleos, óleo quente, óleo frio, óleo de amêndoa, óleo de linhaça, óleo de não sei o que mais, óleo de motor, né? Óleo de motor, né? Óleo de moto, óleo sujo, óleo usado, invento de tudo, né? Não, a gente pega óleo de cacau, de totô, enfim, inventa um monte de óleo só para dizer assim, não, mas este óleo foi o óleo que o Papa sentou quando ele, enfim, ele inventa qualquer coisa só para você dizer assim, mas esse aqui tem que pôr uns 50 a mais. Aí você vai lá, faz aquele óleo, põe aquela pedra quente na testa. Quem viu a vovózona? Ela vai no spa, aí vou colocando as pedras quentes, né? Ela tá com aquela roupa e as pedras vão afundando dentro dela assim, até que chega no corpo dele lá dentro, né? Desespero.
O que isso tem a ver com a mensagem, meu Deus do céu? Nada a ver com a mensagem. Volta aqui, irmão. Muito bem. Devagando. Então, o que mais? Mas olha uma coisa interessante. Provérbios também fala que nós devemos buscar boa reputação. Isso é uma coisa bacana. Boa. Dá para ver? Reputação. Isso aqui nós podemos buscar. Um bom caráter, uma boa fama dentro do mercado de trabalho, um bom currículo. Né? As pessoas podem falar bem de você. Qual é o problema? Nenhum problema. Nós podemos ter boa reputação. Então nós podemos fazer com que o nosso estilo de vida mantenha esta boa reputação do nosso trabalho. Isto vai permitir que eu alcance a prosperidade. Tudo isso vem ao seu encontro. A prosperidade tem que vir até você, porque você corre atrás das coisas certas. Você corre atrás do amor, você é diligente, você corre atrás da sabedoria, você corre atrás de justiça. A prosperidade vem até você. O que mais que nós temos aqui? Olha só. Isso aqui é bacana. Humildade. Interessante. Humildade. Eu preciso buscar humildade. Boa reputação. Humildade, gente, não é você pensar pouco de si mesmo, mas é você pensar pouco em você. As pessoas que são humildes, não necessariamente elas são incompetentes, são pobres, não tem nada a ver com isso. Quando você é uma pessoa humilde, você pode dizer assim: não, realmente eu sou o melhor jogador do mundo, mas eu não preciso ser arrogante. Eu posso ter certeza que eu sou hoje o melhor, não sei o que. Não tem nenhum problema você saber quem você é. Mas você não precisa ficar falando isso para todo mundo. Você pode saber: eu sou o melhor guitarrista hoje. Eu sou o homem mais rico do mundo hoje. Não tem nenhum problema você saber disso. Mas você ficar pensando sobre isso o tempo todo, que você é tal, que você é isso, que você é aquilo, aí você fugiu da humildade. Quando você busca ser humilde, a prosperidade começa a ser atraída para você. Deus, ele trabalha com os valores e atributos do reino dele. Então, você e eu, como cristãos, devemos buscar ser diligentes, humildes, buscar o amor, a justiça, a boa reputação, buscar a sabedoria, porque assim ele começa a trazer a prosperidade, a riqueza nas nossas mãos, porque ele sabe que ele pode confiar na gente. Ele sabe que nós temos um certo currículo, uma certa infraestrutura de personalidade, que ele pode depositar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Tranquilo, ele não vai ter problema com isso. Ele sabe em quem está depositando. Outra coisa que você não deve fazer: oprimir o pobre. Oprimir o pobre te afasta da prosperidade. A hora que Deus perceber em você uma atitude de opressão sobre aqueles que são inferiores financeiramente a você, Deus vai olhar assim: você está mexendo com as pessoas erradas comigo. Você está tocando onde você não devia estar tocando. Deus, ele é defensor dos pobres. E você não pode oprimir o pobre. Deus vai se levantar. Deus, ele defende o órfão, a viúva, ele defende o pobre. Então não podemos oprimir o pobre, porque isso vai nos trazer pobreza. Provérbios: oprimir o pobre, a pobreza está mudando de direção e está indo para você. Que nem um míssil zerado. Vai oprimindo para você ver. A pobreza vai te alcançar em pouco tempo. O que mais que nós temos? Isso aqui é bacana também. Quer escutar essa aqui? Eu falava assim: meu pai, a gente é rico, pai. A gente é rico.
Sim, filho, a gente é rico, a gente é rico. A gente tem muita saúde, filho, a gente está muito bem. Quem tem saúde é rico. Eu não quero saber disso. Eu quero saber dinheiro. Quanto dinheiro nós temos? A gente é rico ou não é rico? Então criança tem essas perguntinhas, né? E aí, como meu pai nunca me dava a resposta certa, para quem que eu vou perguntar? Lógico, para os amigos. Talvez os amigos tenham conseguido alguma resposta dos pais. Mas, infelizmente, todos os meus amigos tinham a mesma resposta. Não, a gente tem saúde e a gente é rico. Mas um dos meus amigos disse o seguinte: pô, na verdade, é o seguinte, você é rico, né? Não tanto quanto eu, mas você é rico. É mesmo? Por quê? Quanto você acha que meu pai ganha? Teu pai deve ganhar mais ou menos uns 10 mil por mês. O meu deve ganhar uns 100 mil por mês. Então você é rico, mas eu sou bem mais rico que você. O pior é que ele tinha razão. Ele tinha tudo, mas um pouco. Era o Cláudio, né? Falecido Cláudio. Ele viu o que me deu? Olha só. Dá tempo. Ele morreu no acidente de carro, mas chegou o cara do IBGE, depois você tinta isso aí, tá? Chegou o cara do IBGE fazendo imóvel lá e tal. Aí ele chegou na porta assim, aí abre um piazinho a porta. Teu pai tá aí? Onde é que ele tá? Morreu? Nossa, como? Pá. Nossa, que coisa. E tua mãe tá aí? Onde é que ela tá? Morreu também? Nossa, como é que ela morreu? Pá. Acidente de carro. Meu Deus. Isso, tuas irmãs, tem alguém em casa aí? Onde é que eles estão? Morreram também? Meu Deus do céu, que absurdo. Como é que foi isso? Pá. Né? Nossa, acidente de carro também. Nossa, e você onde é que está? Esse meu amigo morreu no acidente de carro. Foi terrível. Sofremos barbaridade com a perda dele. Mas ele disse que o pai dele ganhava 100 mil. Meu pai ganhava 10 mil. Eu nunca soube do meu pai quanto ele ganhava. Mas ele sabia. Incrível. Muita sabedoria desse rapaz. Por isso que era rico. Não que é sábio. Desde o começo sempre sabia mais que a gente. Mas aqui diz assim, ó. Não puxa o saco do rico. Não fique dando presentinho para ele. Não fique para ajudar. Não faça isso. Não tente alcançar a riqueza, a prosperidade, puxando o saco do rico para ver se ele te dá um emprego. Não vá atrás dos bandolãs por aí, dá um presentinho aqui, um presentinho lá. Isso não vai te levar para a prosperidade. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Não faça isso. Não fique puxando o saco do rico. Ok? Provérbios. Está escrito um pouco diferente do que eu disse. Estou interpretando para você. Tá? Vocês não vão encontrar a palavra assim, puxe o saco do rico. Vai estar escrito assim. E não confie na sua inteligência. Você não pode pôr a sua confiança em você mesmo, para você alcançar a prosperidade. Então, várias coisas estão escritas aqui, e eu quero mostrar para vocês alguns personagens da Bíblia que tiveram um estilo de vida bem interessante. Quando a gente fala não buscar a prosperidade, existe um versículo super famoso que Jesus comentou, que é o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus. Então o que é que nós devemos buscar? O reino de Deus. Eu preciso buscar isso, porque isto vem para cá. Porque Ele quer que você seja uma bênção. Deus, desde o princípio, na criação de Adão e Eva, Ele disse: seja uma bênção. Ele dizia para Abraão: sê tu uma bênção. E Ele diz isso para você e para mim: seja você uma bênção. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que prospera e consegue ajudar muitos. Seja uma pessoa que não pensa apenas em você, na esposa e nos 3 filhos, na família imediata. Pense maior. Pense em alcançar mais pessoas. Sonhe com projetos, não tem problema. Seja uma pessoa que busca mais, que toca o risco, que quer prosperar para ser uma bênção. Ok? Então vamos lá.
algumas pessoas super interessantes. Abraão tinha um estilo de vida. Eu te convido a ler um pouquinho a história dele em Gênesis. A história dele está lá, uma leitura rápida. Em poucos minutos você lê a história de Abraão e por quanta coisa ele passou. Mas olha só o que ele tinha de interessante. Abraão era uma pessoa obediente a Deus. Quando Deus falava uma coisa para ele obedecia. Então, isso é mais uma característica, não está escrito assim em Provérbios, mas está escrito entre as linhas da vida de Abraão. E Abraão era um dos homens mais ricos da época dele. Abraão era obediente. É um atributo. Pense sobre isso. Obediência. Então, a obediência é uma característica bem interessante para você trabalhar na sua vida. Agora vem o rosa terrível, né, Thay? Ela disse, não use o rosa, moço, não use o rosa, porque ele é macabro, ele escorre. Não vai escorrer. Obediência. Abraão era obediente. Vamos ver se isso aparece, vamos ver o que mais aparece na vida dele. Então, lendo um pouquinho, olha o que Abraão fazia. Olha o estilo de vida. É lei? Não, mas merece você prestar atenção. Presta atenção. Está prestando atenção? Olha só que interessante. O que está escrito aqui? Acorda cedo. Quer deixar um pai nervoso? Meu Deus do céu. Meu pai às vezes saía de casa, eram 15 para as 9, eu trabalhava no Bambilinos. Trabalhava no Bambilinos na época e eu podia entrar até as 9. E eu sempre entrava até as 9. E meu pai ficava doido comigo, porque ele acordava às 6 e pouco para ir dar aula no centro politécnico. E eu dormindo. Levou um tempinho para aprender certas coisas. E aí, um dia meu pai não aguentou, ele ia cedo. Eram, sei lá, 8 horas. A janela do meu quarto está aqui, né? E a saída do carro para ir para a rua, bem do lado da minha janela. Mas meu pai não teve dúvida. Ele estava por aqui já, parou do lado da minha janela e... Nossa, eu dei 3 pulos na cama. Quase morri de susto. Nossa, para que tanta maldade no coração, pai? O que você ganha com isso? Mas olha, é uma coisa que o pai não consegue ver o filho fazer, que é dormir demais. Quando eu vejo os meus filhos dormindo demais, me dá um nervoso, dá uma angústia no caroço do coração, dá um desespero, não dá? Deve assim, ó, propaganda assim, ó, horrível. A impressão que jogou fora a vida dele, nesse som, acabou tudo. É nesse momento que estragou com a sua vida. Não é porque é dramático a gente é, mas no fundo, gente, existe um estilo de vida que nós precisamos prestar atenção se nós queremos ser uma pessoa que pode ser uma bênção na sociedade, que vai ser próspera. Então, presta atenção. Acordar cedo, de repente, é uma coisa interessante para a gente avaliar. Outra coisa bem bacana, ele tinha valores claros. Ele sabia muito bem no que acreditar. Valores claros e bem ranqueados. Hoje, empresas de sucesso não apenas têm valores, aquele quadrinho, mas qual é o valor mais alto nessa nossa empresa? Então, Disney, o valor mais alto deles é segurança. Não é alegria, não é diversão. É segurança. Alguém gritou, todo mundo correu em direção ao grito. Né? Então, além de ele ser obediente, Abraão tinha algo bem interessante, que era coragem de obedecer. Quando você diz, vai até lá e traga pão, você obedece, é fácil. Mas tem certas coisas que nós vamos ter que fazer que vão exigir coragem.
Abraão era um cara corajoso, que eu acho que tem muito a ver com se arriscar. Quando você é uma pessoa corajosa e você vê uma oportunidade na frente, e você percebe que tá para mim, é isso, eu consigo fazer esse negócio, vai ser bênção para mim e para outras pessoas, eu preciso de coragem. Então Abraão tinha coragem de obedecer. O que mais que ele tinha? Ele também tinha coragem não de simplesmente obedecer o que Deus falava, mas tinha horas que Deus não falava nada para ele. E ele tinha que ter coragem de fazer aquilo que ele sabia que era certo. Então, ele tinha coragem de trabalhar em cima dos seus valores, de seguir aquilo que ele disse. Ele disse: isso eu vou fazer sempre. Ele tinha coragem de se manter fiel ao leque de valores que ele tinha na sua vida pessoal. Então, super importante você ter um conjunto de valores bem claros dentro de você. O que mais? Ele tinha fé. Isso aqui é bem interessante também. Abraão tinha fé de que Deus poderia fazer o impossível. Lembra a história de sacrificar o seu próprio filho? Nunca, Priscila trouxe um pensamento para nós na reunião, nunca se ouviu falar em ressurreição dos mortos na época de Abraão. E quando Deus falou para ele: sacrifique o teu filho para mim, ele ia sacrificar. E em Hebreus fala que Abraão tinha fé de que Deus era capaz de ressuscitar seu filho dentre os mortos. Gente, nunca se tinha ouvido falar de ressurreição dos mortos até aquela época. Mas Abraão, ele tinha esta característica. Ele tinha fé de que Deus podia realizar o impossível. Quem sabe você possa começar a trabalhar também este assunto dentro de você. Outra coisa, ele tinha uma equipe. Ele tinha muitos servos e ele treinava a sua equipe. Além de ter uma equipe, ele capacitava essa equipe, ele treinava a equipe. Então, você precisa ter uma estrutura, não apenas para receber as pessoas, mas para treinar e capacitar essas pessoas. Então Abraão tinha isso muito claro dentro dele. E Abraão era uma pessoa super próspera. A Bíblia diz assim: imite a fé daqueles que alcançam o êxito. Ou seja, imite as obras, aquilo que as pessoas que têm sucesso na vida, faça o que eles fazem. Analise, leia a vida das pessoas, leia biografias, não apenas da Bíblia, mas leia a história de Steve Jobs, pega aquilo que é bom, leia a história dele, sei lá, qualquer outra pessoa, dono da Starbucks, faça leituras de biografias. Vale a pena você prestar atenção nas coisinhas que eles fazem de diferente, para a gente poder aplicar na nossa vida. Muito bem, aí nós temos Jó. Jó tinha temor a Deus. Ele temia mais a Deus do que alguém achar que ele estava sendo ridículo. Alguém vai achar que eu estou sendo ridículo aqui, e Deus vai achar que estou sendo bacana. Bom, eu tenho um pouco de medo de você, Rafa, mas eu vou obedecer esse cara que é bem maior que você, tá? Então, temor a Deus, temer a Deus, seja inteligente. Se Deus fala uma coisa e um tatu qualquer fala outra, não siga o tatu, siga Deus, ok? Tenha temor a Deus, não tema homem algum. Não precisa ter medo de Anderson Silva, não precisa ter medo de John Jones, né? Já veio aqui na nossa academia, o cara fala manso, o cara não tem o menor, né? Não intimida ninguém. Mentira, o cara é grande. Muito bem, o que mais? Jó era correto, ele era justo, tá vendo? Mais um atributo. Tudo isso que a gente está falando faz com que a prosperidade chegue até você. Essas pessoas, Jó era o cara mais rico do Oriente. Ninguém era mais rico do que ele lá. Era o cara mais próspero que tinha. E ele tinha uma certa infraestrutura dentro dele. A estrutura pessoal, interna, permitia ele administrar as riquezas que Deus estava colocando na mão dele. Olha que interessante, Jó,
Ele acordava cedo. Que raiva, né? O que mais? Ele tinha, isso aqui é bacana, rotina. Rotina. Tem que ter rotina. Ninguém vai para o hospital uma vez ou outra quando ela quer, né? Rotina. Que hora você acorda nisso? 5:50. Tem rotina todo dia, mais ou menos? 3 vezes por semana, mas tem uma rotina, né? Não pode ser de qualquer jeito, gente. Crie uma rotina, mas eu sou profissional autônomo. Crie uma rotina para você, autônomo. Não faça as coisas quando você acha que deve. Crie uma rotina. Seja inteligente. Siga os exemplos das pessoas que vieram antes de nós. Então, ele tinha uma rotina. Davi tinha coragem. Mais uma vez, ó, coragem. Davi tinha coragem de enfrentar o leão, tinha coragem de enfrentar o urso, tinha coragem de enfrentar o gigante. Davi era um cara corajoso, tinha uma oportunidade na frente dele. Isso aqui vai trazer bênção para todo mundo. Vou meter o pé, vou enfiar o pé na jaca, vou matar esse gigante, vou, ninguém vai me segurar. Agora, coragem desprovido de sabedoria é burrice, né? Um leão morto não vale nada. Então, é uma coragem bem administrada. Não é simplesmente sair. Tem que ter estratégia. Ele pega 5 pedras. Ele sabe o que está fazendo. Mas ele tem coragem. O que mais que Davi tinha? Davi tinha uma equipe. O que mais que ele tinha? Ele treinava a sua equipe. Você percebe que existem certas características que vão se repetindo, que se você e eu aplicarmos certas coisas que eles faziam, nós também vamos alcançar resultados similares? Vale a pena estudar essas pessoas. O que mais que ele fazia? Ele temia a Deus. E o que mais que ele fazia? Ele obedecia a Deus. Características que estamos repetindo. O que mais? Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Ele buscou a sabedoria, que está em algum lugar aqui. Eu achei. Salomão foi o homem mais sábio entre todos os homens. Agora vamos falar de Jesus. Jesus buscava a Deus diariamente. Ele tinha rotina. Ele não buscava a Deus de vez em quando, só quando apertava o cerco, quando ficava uma situação difícil, quando tinha um problema. Estou com um problema aqui. Esses dias um irmão veio falar comigo: a gente vive e depois morre. Vive, nossa, vive. Não sei de onde eu tirei isso, mas rotina, diariamente, na sua vida precisa de rotina. Jesus tinha uma rotina, diariamente ele buscava a Deus. O que mais que ele fazia? Ele obedecia a Deus. Tinha uma equipe. E ele treinava essa equipe. Jesus era uma pessoa próspera. Jesus, ele tinha um estilo de vida que você e eu podemos imitar. Porque ele era homem, como você e eu, carne e osso. Jesus tinha rotina. Jesus tinha coragem de enfrentar a morte, tinha coragem de enfrentar o erro, tinha coragem de enfrentar as pessoas que manipulavam os outros. Jesus tinha coragem de obedecer, mesmo quando era contra a sua própria vontade. Deus, por mim, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim seja feita a tua vontade. Eu vou ter a coragem de te obedecer, e eu vou para a morte conscientemente. Eu vou dar os passos em direção a isso. Gente, precisa ter muita coragem para enfiar a mão dentro de uma piscina com tomada elétrica ligada.
você fazer isso, tem que ter coragem. Jesus era um homem corajoso. E o seguinte, para encerrar, nós temos aqui o seguinte: quando a gente faz a avaliação de personalidade, Sheila sabe do que eu estou falando, vocês, a maioria aqui também, nós identificamos dentro das pessoas um piloto automático, a tendência da pessoa se comportar, a tendência dela é agir de certa maneira. Agora, cada um de nós tem certas tendências, cada um de nós tem um jeitão de fazer as coisas. Porém, eu não devo me tornar escravo do meu jeitão de fazer as coisas. Eu preciso colocar rédeas em cima da minha personalidade e começar a conduzir para a direção certa, em direção aos valores, em direção à justiça, em direção ao amor, em direção à humildade, em direção ao trabalho pesado, duro, intenso, diário, rotineiro. Se eu fizer isso, mesmo que não tenha inclinação contra ser, não interessa, eu vou meter uma rotina na minha vida e acabou. Agora, você pega aqui o exemplo de Caim. Caim ficou super furioso com Abel e matou Abel. Mas antes disso acontecer, Deus chegou para ele e disse assim: Caim, é o seguinte, o mal está à porta, está batendo, cabe a você dominar. Eu não vou dominar ele por você, é você que tem que dominar. É você que tem que botar as rédeas nas mãos e conduzir a sua vida para a direção certa. Não adianta você e eu ficamos pedindo para Deus: Deus me dá dinheiro, Deus me dá dinheiro, Deus me ajude, Deus me ajude. Ele não vai. Faça. E em você fazendo, eu vou te ajudar. Dê um passo. E o passo de Deus em direção a você vai ser enorme. Mas se você ficar sentado, você não vai receber de Deus coisa alguma. Se você está sempre na dúvida: será que eu vou, 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 será que eu vou? Você vai dizer assim: olha, se decidir, eu vou. Me diga o que você decidiu, o que você vai fazer. E aí você toma certo. Para confirmar isso, para confirmar essa situação, o apóstolo Paulo fala assim: cada um é tentado segundo as suas inclinações. Quem de vocês aqui tem inclinação ao assassinato? Levanta a mão, por favor. Bom, que bom. Quem de vocês tem uma inclinação? Ninguém vai levantar a mão, né? Qualquer coisa que eu pergunto aqui, né? Ao roubo, assalto a banco, né? Mas algumas pessoas têm certas inclinações e elas vão ser tentadas naquilo. Você e eu não vamos ser tentados em montar uma quadrilha para assaltar um banco. Dificilmente o Milton e eu, o Rafa, o Sandy, vão montar uma quadrilha, assalto em bancos. Não vamos fazer isso. Não está dentro da gente isso. Né? Talvez jogar em Vegas, um poker, quebrar a banca, né? Não, também não vai dar, porque a gente não sabe jogar isso. Cada um é tentado segundo as suas inclinações, ok? Então, o resultado da sua vida, hoje, é simplesmente o princípio do caminho. Você precisa perceber se está indo atrás do quê? Se está indo atrás da prosperidade, se está indo atrás do salário, se está indo atrás do dinheiro, se está indo atrás da riqueza. Sinto muito, ela vai ficando cada vez mais longe. Mas se você for atrás dessas outras coisas, em torno desse eu aqui, a prosperidade vai ser atraída por você. E aí, para selar bem esse assunto coragem, que eu acho que é uma atitude super importante, que talvez a gente pudesse sair daqui hoje, com essa informação, é o seguinte: Josué, quando ele estava sendo colocado no lugar de Moisés, um grande líder, Deus falou para ele algumas coisas, e o povo falou para ele algumas coisas. Olha o que eles disseram. Olha o que eles disseram. Josué capítulo 1, depois que Moisés foi morto, Deus falou com Josué. Vamos lá, Bíblia, me ajuda. Versículo 6.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Falou uma vez. Deus falou com Josué e disse: seja forte e corajoso. Coragem, gente. Você e eu precisamos ter coragem para enfrentar os desafios, as oportunidades, os riscos que estão na nossa frente. Deus, Ele é teu parceiro. Somente seja forte e corajoso. Mais um pouquinho para frente. Ele repete. Para Deus repetir, é porque Ele está falando sério, gente. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Mais para frente. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 3 vezes Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Vocês percebem como isso aqui é importante na nossa vida? Para que a vida aconteça e a gente seja realmente uma bênção, a gente escreva uma história, a gente deixa um legado. 3 vezes Deus fala. E por último, no finzinho, o povo todo vai falar com Josué e diz o seguinte: tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente, Josué, por favor, somente seja forte e corajoso. Gente, está muito claro o que Deus quer para você, o que Deus quer para mim. Deus quer que você seja forte e corajoso. Alguns desafios estão na frente de vocês, e Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso. Aceite o desafio e vamos fazer junto. Não seja tímido, não recue, busque a sabedoria, mas seja corajoso. Ok? Como resumo, é isso que eu quero que vocês, se você levar daqui essa expressão, seja forte e corajoso, nós ganhamos a noite. Você ganhou a noite e você ganhou a semana. Saia daqui hoje com essa palavra dentro do teu coração. Saiba que é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja corajoso. Ou seja, é o que você tem que fazer. E se Ele está dizendo para você ser isso, é porque você pode. Você pode, porque Deus diz para você ser. Se Ele disse para você ser, é porque você pode. Quem de vocês aqui pode ser corajoso? Levanta a mão, não seja tímido, seja corajoso. Levanta a mão. Ok, isso mesmo, isso é importante, gente. Que você escute a voz de Deus, que você ouça a direção dele. E eu digo para você: seja forte e seja corajoso. Ok? Valeu?